Por exemplo, o maior número de estrangeiros no Brasil não são mais portugueses, são venezuelanos. E se imagina esse número nos Estados Unidos. Então, tem vários problemas reais que a Venezuela causa para os Estados Unidos e está causando há muito tempo. Então, tem motivos que transcendem a exploração do petróleo. Essa é uma análise muito superficial. A Venezuela é o lugar mais problemático das Américas. Talvez só o Haiti seja mais problemático. Só que o Haiti é meia ilha. Uma meia ilha, minúscula. A Venezuela é um país imenso. Imenso mesmo, territorialmente falando. Então, os problemas são muito reais. E o problema afeta os Estados Unidos. E até hoje ninguém conseguiu resolver esse problema. Porque está todo mundo aprisionado num beco sem saída. Qual é o beco sem saída? Se eu fizer alguma coisa, eu vou violar o direito internacional, ou eu vou ter que fazer uma operação militar, ou eu vou ter que encarar um problema que pode dar muito errado. Nesse sentido, o Trump, ele é muito corajoso em mexer num lugar que é um vespeiro e que precisa ser mexido. Principalmente se ele entende que a estratégia número 1 dos Estados Unidos, o território mais importante para os americanos agora, isso foi dito com a estratégia de segurança nacional publicada por ele, é o continente americano. Que é o primeiro, mais importante do que a Europa, do que o Oriente Médio, do que a Ásia, do que todos os lugares, é o continente americano. E aí, como que ele não vai resolver o pior problema do continente americano, que é a Venezuela? Ele tem que resolver. Agora, Roque, duas perguntas em uma, né? Porque eu até já trago o assunto e você fala bastante sobre isso. A primeira, né, mais direto e reto, se o quanto que as reservas de petróleo da Venezuela têm influência nessa decisão dos Estados Unidos. E dentro disso, também até como é que fica essa relação de meus problemas eu resolvo em casa. Então, por mais que a Venezuela seja um grande problema, mas quem deveria cuidar dos problemas da Venezuela são os venezuelanos, porque é o país ali, a escolha são deles e tudo mais. O quanto que isso, de fato, foi quebrado com essa ação dos Estados Unidos, ou, na verdade, foi uma ação que vai além disso? O ponto aqui é como é que fica a relação do pós-Estados Unidos e Venezuela, de algum país poder tomar suas decisões por conta própria, ou o mundo todo acaba sendo alvo de uma possível intervenção de alguém de fora mais forte? Eu acho assim, tem muitos pontos de vista diferentes para a gente analisar a segunda pergunta que você me fez, que é o que acontece dentro de um país, ele tem que ser resolvido por quem? E a gente pode observar isso do ponto de vista do direito internacional, do ponto de vista moral, que não necessariamente é o do direito. Às vezes o direito ele falha em trazer justiça e uma obrigação moral te motiva ou te impulsiona para você ir em busca de justiça, independente do que o direito te permite fazer. É óbvio que todo mundo imagina que o direito está sempre alinhado com o que é certo, né? Com a moralidade, mas são discussões separadas. E uma terceira discussão é uma discussão sobre poder. Talvez a mais fácil seja sobre poder. E na visão, se a gente olhar para o mundo da ótica de poder, quem deve resolver o que acontece dentro de um país? Na ótica de poder, aquele que tem mais poder. Não importa se é dentro, fora, de baixo, de cima, de lado, ao contrário, de ponta cabeça. Quem tem mais poder vai fazer mais o que quer. Quem tem menos poder vai aceitar mais o que quer. As pessoas não gostam, né, dessa visão porque elas acham que isso é bárbaro, brutal, injusto e tal. Mas na esfera internacional, esse é o fator predominante. Por quê? Aí a gente passa para outra esfera, que é a do direito internacional. Porque na esfera internacional, o direito internacional ele é muito frágil.
Por que ele é frágil? Porque a gente não tem Constituição do mundo. A gente não tem judiciário do mundo. A gente não tem polícia. A gente não tem mecanismos óbvios e claros de como todo mundo tem que se comportar. Ah, estou dizendo que não tenha princípios de que você tem que respeitar a soberania? Tem. Mas quem é que garante que esses princípios serão cumpridos? Apenas a boa vontade das nações. Ou seja, é um suposto direito voluntário. É a mesma coisa que eu te multar, porque você passou no radar ou furou o rodízio, e aí eu te ligar e falar, e aí, você quer pagar essa multa? Você vai responder o quê? Não, claro que não. Aí tipo, você vai falar, beleza, esse é o direito? Esse direito não tem força. O direito não funciona se ele não tiver mecanismos coercitivos, se ele não tiver mecanismos de te punir, de fazer aquele erro ou aquele desvio custar alguma coisa para você. E na esfera internacional nós não temos isso. E essa é uma realidade. Isso não foi os Estados Unidos que inventou isso. Aliás, os Estados Unidos criou uma arquitetura e um sistema inteiro para tentar ser menos assim. Menos. Mas o negócio não funciona assim. E não funciona não é porque todo mundo é malvado. Uma parte é porque tem gente que quer usurpar, tirar vantagem do sistema e fazer do jeito que quer. Outra parte é porque a gente nunca chegou num consenso de valores. Qual é a regra? Qual é uma regra que satisfaça 8 bilhões de pessoas de sei lá quantos centenas, milhares de idiomas diferentes, de culturas, religiões, histórias diferentes, que vão falar, isso daqui é uma vaca. E aí o que os indianos vão falar disso? Falar, cara, que vergonha. Vocês estão fazendo um pecado, vocês estão humilhando uma coisa que é sagrada para mim. E aí o outro vai falar, a vaca não quer dizer isso para mim. O que a vaca quer dizer na Suíça, o que a vaca quer dizer no Brasil, o que a vaca quer dizer na Argentina, talvez o Brasil e na Argentina seja mais perto. O que a vaca quer dizer na Índia são coisas totalmente diferentes. Percebe? Uhum. Como é que a gente constrói uma constituição do mundo ou um sistema de regras aonde a gente vai encontrar esse lugar de sobreposição? A gente não vai conseguir fazer isso. Então, o direito internacional não funciona em parte por isso. A outra parte é porque não tem uma autoridade. O que é uma autoridade? É alguém que tenha poder acima das nações. O desenho do sistema internacional ele é de estados soberanos. A gente já teve outros sistemas internacionais, outras ordens internacionais, que não eram com estados soberanos. O estado soberano, o nome já diz, o estado é soberano, não tem ninguém acima dele. Não tem alguém que vai virar e falar assim, estado, se comporta. Ué, ele vai falar, eu sou soberano, amigão. Que se comporta? Não estou acostumado, ninguém manda em mim. Ninguém vem aqui e diz que eu posso ou não fazer isso. Se alguém vier fazer isso ou falar isso, vai ser você. Mas você também não é um estado? Ué, mas por que você pode falar isso para mim? Quem é você para dizer isso para mim? Você é um igual a mim. Você está no mesmo nível que eu. Você não está num nível acima de mim. Entendeu? Então, assim, você tem problemas que a gente não conseguiu resolver como humanidade e não vai conseguir resolver. A não ser que a gente crie um governo do mundo. Só que a gente tem vários problemas para imaginar a criação de um governo do mundo. O primeiro deles esse governo do mundo vai ser democrático? A maioria dos países do mundo não são democracias. A maioria das pessoas não está acostumada com esse tipo de decisão. Aí depois, o que é uma democracia numa estrutura tão grandiosa? Uma das críticas à União Europeia é exatamente que ela está deixando de ser democrática porque decisões são tomadas por burocratas que estão muito longe da realidade de uma cidade no meio da Alemanha. E isso só está acontecendo porque você criou uma superestrutura governamental, supranacional, que transcende a realidade das nações. E quanto maior for isso, imagina se você criasse uma superestrutura mundial, global, de governo. A decisão naquela mesma cidade na Alemanha, ela vai estar tão longe da realidade daquela cidade, você vai ter um problema para desenhar um sistema de governo funcional que consiga falar assim, não, peraí, mas você nem sabe o que está acontecendo na minha vida, que regra é essa que você criou? Essa é a crítica dos vários países europeus. Que regra é essa que está vindo dessa autoridade europeia maluca?
Entende? Então, assim, o ponto é que o direito internacional ele é voluntário. E aí ele não tem credibilidade, porque quem é que vai fazer ele ser aplicado? Quem que vai levar a lei adiante? Aí a gente começa a olhar para os órgãos que foram criados para isso. Conselho de Segurança. Trabalhei no Conselho de Segurança. O que o Conselho de Segurança é? Um órgão político. E qual é o problema de ser um órgão político? Nós não estamos falando de decisões jurídicas. Então a crítica hoje no Brasil não é que o STF está politizado? Qual o problema de um judiciário politizado? É que ele não toma as decisões baseadas na letra ou no espírito da lei. Ele toma decisões baseadas nas suas vertentes, alianças, vontades, gostos, preferências, valores políticos. E é isso na justiça. Porque ela se aplica de acordo com a política. O que é uma lei que se aplica de acordo com a política? Você é meu amigo? Você é meu aliado? O que você faz por mim? O que eu faço por você? Isso é política. Negociação, troca, amizade, valores em comum. E se o Conselho de Segurança é um órgão político, como é que ele toma decisões jurídicas? Ele nunca tomou decisões jurídicas. Assim, raras vezes que a gente pode dizer que ele chegou perto de tomar uma decisão jurídica, é porque existia um alinhamento no mundo, ou uma neutralidade, ou uma passividade numa escala muito grande. Como assim numa escala muito grande? No final da Guerra Fria, a gente teve um período assim. O mundo estava apaziguado, pacificado, acalmado. Você tinha uma superpotência tranquila, reinando, e as outras potências que viriam a ser potências emergentes, elas estavam ainda fraquejando, cambaleando, e a outra que existia tinha acabado de colapsar. Então, você não tinha uma disputa geopolítica, você tinha uma estabilidade geopolítica. E naquele momento você tem a invasão do Iraque no Kuwait. E aí você tem uma grande autorização da ONU, e a ONU, um órgão político, toma uma decisão jurídica bem embasada. Mas é a única vez. Todas as outras vezes as decisões são políticas. Vai votar um negócio, é contra o Irã? Aí a China e a Rússia falam, não, mas espera aí, o Irã é meu aliado. O que elas vão fazer? Votam contra. Elas não estão analisando para a lei. Então, o sistema internacional, o direito internacional colapsou. Ele fracassou. E isso acontece com frequência. Todas as vezes que nós temos um acirramento da geopolítica, o direito internacional colapsa. Isso quer dizer que ele colapsou para sempre? Não, não quer dizer. Ele pode voltar quando a gente voltar a ter um outro momento de estabilidade, um outro capítulo da história da ordem internacional. Na ordem internacional atual, o capítulo da história é o direito internacional está indo para o saco por completo. O Trump é que fez ele ir para o saco? Não. O Trump não é a causa. Ele é a consequência dessa história. Ele é só o último da fila que veio fazer isso. E diga-se de passagem, ele faz isso numa intensidade, por pior que isso pareça, muito menor do que a maioria dos outros presidentes americanos e outras situações que estão acontecendo no mundo. O Bush entrou no Iraque para dominar o Iraque, para fazer uma transição, matou o Saddam Hussein, o Obama fez isso na Líbia, matou o Gaddafi. O Trump não mudou o regime na Venezuela. Ainda, mas não mudou. Ele só prendeu duas figuras, duas pessoas. Ele não matou ele matou os policiais ali, os guardas do Maduro, mas ele não provocou uma guerra. Entende? Então, as ações dele de violações do direito internacional, elas são menores, muito menores do que a China e do que a da Rússia. A China acha que os taiwaneses não podem ser taiwaneses, e ela não vai deixar isso acontecer. A Rússia acha que os ucranianos não podem existir como ucranianos, que eles são russos. São os Little Russians, White Russians. Acha que tem todos os tipos de russos por aí, e qualquer país que não quiser ser alguma coisa, ela não vai aceitar. Isso é 1000 vezes uma violação de direito internacional numa escala 1000 vezes maior. Ou seja, aí a gente volta para uma discussão meio que moral. E aí
relacionando com a sua outro ponto da pergunta, que é 8 milhões de pessoas fugiram dali. E aí eu pergunto, quantas pessoas compõem o regime do Maduro? 1.000? 5.000? 100.000? 1 milhão de pessoas? E aí você pega, nós vamos preservar, no caso do Maduro são 2, né? Ele e a esposa, por enquanto. Vamos preservar um regime, vamos dizer que o core do regime, o centro do regime seja, sei lá, 5.000 pessoas. O que vale mais? A vida de 20, 30 milhões de pessoas, da Venezuela inteira, ou essas 5.000 pessoas? Essa é uma discussão moral. E as pessoas me dizem o que deve ser feito. Tipo, mas o Trump não está indo lá salvar essas pessoas. Não está. Eu não estou dizendo que ele está. Mas a ação dele abre um espaço para que alguma coisa diferente de 1/4 de século, 25 anos de domínio desses ditadores, ou desse grupo que está no poder, possa ser balançada. E me parece que, do ponto de vista moral, faz mais sentido que isso seja feito. E não é que o direito internacional não pensou nisso. Existe um princípio dentro do direito internacional que se chama responsabilidade para proteger, que diz, se o governo local de uma nação não estiver cuidando da sua população, a comunidade internacional tem um dever moral e legal para agir. Uhum. Ou seja, ela tem que ir lá e entrar dentro do país e consertar. Claro que aí a discussão, mas o que acontece na prática? É outra história. Na prática não dá certo, porque não é fácil fazer isso. Mas dentro do direito internacional existe um mecanismo para